nós estamos no ano novo. Porque para nós, cristãos, católicos, o ano novo começou ontem. Nós iniciamos um novo ano litúrgico. Porque nós não movemos por calendário civil, mas pelo calendário espiritual. É claro que nós estamos no mundo, né? Não podemos fugir dele, temos as nossas obrigações civis, mas para nós cristãos, o que marca a nossa vida e o que faz o compasso da nossa vida é o tempo litúrgico. É o ano litúrgico que dá para nós um sabor diferente para viver. É o ano litúrgico que dá para nós um sentido diferente para viver. Porque Jesus está no meio de nós. Porque Ele está no meio de nós, todas as nossas realidades, elas são santificadas a partir do mistério central da vida de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, mas podemos falar de todos os mistérios que fazem parte da vida de Jesus. Também o seu Natal, também a sua encarnação. A humanidade recebeu de Deus esse grande presente. Por isso, a nossa existência, ela é carregada de sentido. A partir da encarnação do Verbo, nenhum ser humano pode dizer, a minha vida não tem mais sentido. Nenhum ser humano pode afirmar, eu não tenho mais razão de viver. Claro que não. Nós temos sentido, nós temos uma razão para viver, porque Ele está no meio de nós. Ele veio uma primeira vez e Ele também virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Apoiados nessa certeza, a liturgia da palavra dessa segunda-feira, ela nos mostra, a partir da primeira leitura do profeta Isaías, que é o profeta do Advento, mas também a leitura do Evangelho de Mateus, nos aponta duas realidades, duas vertentes do tempo do Advento. A chegada, a presença, a vinda, e também a expectativa, a espera, a esperança. Essas duas realidades, meus irmãos e irmãs, marcam esse tempo do Advento. Jesus já está no meio de nós, a sua vinda aconteceu no mistério da encarnação, mas Jesus também virá uma segunda vez. Nós devemos esperá-lo com o coração aberto, com o coração disponível, para que Ele entre em nós, para que Ele faça em nós a sua morada. E bonito perceber que na fala do oficial romano do Evangelho de hoje, aparecem bem claras estas duas realidades. Primeiro porque quando o centurião pede a Jesus pelo seu empregado que está em casa de cama, sofrendo terrivelmente com uma paralisia, também isto expressa, e aqui me desculpem os exegetas e bíblicos, porque por detrás dessa paralisia aqui nós podemos entender a paralisia do ser humano por causa do pecado, que também nós experimentamos. Nós também, a humanidade inteira, sofre terrivelmente de uma paralisia, porque o pecado entrou no mundo. Também nós experimentamos essa paralisia. Você não já experimentou isso alguma vez? Parece que a sua vida não vai para frente, não anda, porque o pecado se estrutura de tal maneira em nós, ele endurece de tal modo o nosso coração, que a gente não consegue amar, a gente não consegue perdoar, nós não conseguimos amar as pessoas que estão perto de nós, nós não conseguimos fazer a nossa vida espiritual crescer, caminhar, porque também nós experimentamos esta paralisia por causa do nosso pecado. Mas aí Jesus afirma, eu vou curá-lo. E aí o oficial fala uma frase que nós a repetimos em toda a liturgia eucarística. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz só uma palavra e o meu empregado ficará curado. Na frase, na resposta desse centurião, na fala do centurião, nós também contemplamos esta realidade, meus irmãos. Nós também não fomos achados dignos de receber tão grande dom. Nós também não fomos achados dignos de receber tão grande dádiva, mas Deus quis assim.
Nós também podemos bater no peito e exclamar: eu não sou digno que Jesus entre na minha morada, no meu coração. Eu também não sou digno, mas, como nos afirma São Paulo, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Foi nesta condição que Ele nos tomou nos seus braços. Foi nesta condição que Ele desceu da sua condição de divindade, despojou-se da sua divindade e assumiu a fragilidade da nossa humanidade. Foi também nesta condição que Jesus encontrou você. Foi nesta condição que Ele nos amou, meus irmãos. E nós temos que exclamar, como o centurião: eu não sou digno de que entres em minha morada. Porque, para você entender por que o padre está dizendo isso, a palavra advento, ela significa vinda, chegada, significa visita. E essa palavra ela foi tomada de um ambiente onde os reis, os imperadores, eles faziam as visitas às suas províncias. E esta visita do imperador, de um rei, era chamada de advento, no grego parousia. Mas visitar um lugar, visitar uma província, era considerado um advento. E aí a nossa fé cristã tomou essa palavra desse contexto para também expressar que essa província que está aí, ó, que é você, que sou eu, ela foi visitada por Deus. Ela foi visitada pelo Rei, ela foi visitada pelo Salvador da humanidade. E no seu amor e misericórdia, Ele quis entrar na sua província, na sua casa, no seu coração. Ele escolheu entrar nesse território. Pecador, miserável, mas Ele quis entrar nesse território. Ele quis pisar nesse território. Porque o oficial era um pagão, mas Jesus queria estar na sua casa. Jesus queria fazer nele também uma obra de salvação. Porque curar na Bíblia não é só cura física. Curar quer dizer salvar. Tem o mesmo significado de salvar. Quando Jesus diz: eu vou curá-lo, Jesus está dizendo: eu vou salvá-lo. Ele está fazendo ecoar o sim que Ele já deu lá no seio da Trindade. Eis que venho fazer com prazer, ó Pai, a tua vontade. E a vontade do Pai é que todos se salvem. E Jesus atualiza esta vontade do Pai. Eu vou curá-lo, eu vou salvá-lo. Deixa essa palavra também ecoar hoje no seu coração, porque liturgia é a atualização desse mistério. Jesus está dizendo para cada um de nós hoje: eu vou te curar, eu vou te salvar. Não sei que situação, não sei que realidade pela qual você passa hoje, a situação em que você vive, mas Jesus está dizendo para você: eu vou te salvar, eu vou salvar essa situação. E nós precisamos acreditar, precisamos confiar que Ele também está no meio de nós e caminha conosco. Uma outra realidade que aparece no Evangelho, na fala do centurião, também mostra esta vertente do advento como presença, como chegada, como vinda. Porque, como eu falei para vocês, Jesus, na sua liberdade, Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu deixar a sua condição de divino para também assumir uma condição de humano, despojando-se da sua divindade e assumindo a nossa humanidade. Onde está isso? Versículo 9 do Evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 8, na fala do centurião, ele diz assim: pois eu também sou subordinado, eu tenho soldados sobre as minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. Digo ao meu escravo: faze isto, e ele o faz. O que isso revela para nós? O que esta fala do centurião mostra para nós, meus irmãos, na realidade do advento? O centurião não fazia nem noção, mas ele estava revelando ali diante de Jesus qual era a verdade do Senhor. Porque Jesus também, Ele é o subordinado do Pai. Aqui, o centurião, nós podemos dizer, ele é a figura operativa de Cristo. Porque Jesus, Ele é a imagem operativa do Pai. O que quer dizer isso? Jesus é que opera a vontade do Pai pela humanidade.
É Jesus que ofereceu as suas mãos. É Jesus que se encarnou, não foi o Pai, nem o Espírito Santo que se encarnou. Quem se encarnou foi Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ele ofereceu a sua vida, Ele ofereceu as suas mãos, Ele ofereceu os seus olhos, Ele ofereceu o seu coração, Ele ofereceu o seu amor para mostrar e expressar para a humanidade o amor do Pai. Jesus é o primeiro subordinado, porque quando o Pai comanda, Jesus segue. Quando o Pai quer, Jesus obedece. Quando o Pai pede, Jesus responde. O Pai diz, vai, e Jesus diz, eu vou, e vou com prazer para cumprir a tua vontade. Quando o centurião fala isso, ele está mostrando e mostra para cada um de nós que Jesus foi o primeiro subordinado do Pai. Jesus se submeteu à vontade do Pai. O querer do Pai era o querer de Jesus. A vontade do Pai era a vontade de Jesus. Ele se aproximou de tal modo, ele se uniu de tal modo, e estava unido, porque fazia parte da Trindade, estava unido de tal modo ao Pai, que Jesus não fazia outra coisa a não ser demonstrar para a humanidade o amor do Pai. O autor sagrado vai dizer, ele é a expressão do ser do Pai. É ele que expressa o ser do Pai, a bondade do Pai. A maneira como nós vemos Jesus amando é a maneira como o Pai do céu nos ama. A maneira como nós vemos Jesus sendo misericordioso, pregando, falando, anunciando, também é a vontade do Pai. Então, meus irmãos, na fala do centurião, está para nós uma grande verdade neste tempo do advento. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Advento é presença, advento é chegada. Eu não sou digno, Senhor, que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo. Porque o centurião sabia, bastava o Pai dizer algo para Jesus, ele cumpria, ele faria. E fará também por nós. Tenha confiança, tenha fé. Agora, a outra vertente do tempo do advento é a espera. Porque ao mesmo tempo que advento é vinda, é chegada, é a presença de Jesus, é celebrar o mistério da sua encarnação, o advento também nos põe numa expectativa, numa vinda. A esperança, a espera, a expectativa de algo novo, porque o mesmo Jesus que se encarnou, que padeceu, que morreu, ressuscitou, esse Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. É aí que nós temos que colocar todo o nosso coração, porque até mesmo o Papa Bento XVI, ele fala sobre esta realidade da espera e da expectativa, dizendo que o homem, cada um de nós, o homem está vivo até quando sabe esperar. Até quando em seu coração estiver viva a esperança. Porque se você não espera mais, você já morreu. Se você não alimenta no seu coração essa esperança, você está morto. Porque o Papa afirma, o homem está vivo enquanto ele espera. Porque é esse desejo, é essa expectativa, é essa esperança de que dias melhores virão, de que a situação que você vive, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, porque existe alguém por nós que assumiu a nossa condição humana, nos faz esperar dessa maneira, não desesperados, mas com a esperança no coração. E o Papa também, ele fala uma outra coisa muito interessante, quando ele reflete sobre o advento. O Papa Bento XVI, ele diz o seguinte, a nossa estatura moral e espiritual pode ser medida por aquilo que desejamos, por aquilo em que esperamos. Veja que sério, veja que forte. Vou repetir, a nossa estatura moral e espiritual, ela pode ser medida por aquilo que desejamos, por aquilo em que esperamos. Veja bem, a nossa estatura
moral e espiritual, ela é medida por aquilo que nós esperamos. Quem você espera? Jesus, não é? Então, você não pode viver de qualquer jeito. Quem eu espero? Jesus. Eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso rezar de qualquer forma. Eu não posso me relacionar com Deus de qualquer forma. Porque essa minha estatura moral, do meu comportamento, as minhas virtudes, a maneira como eu procedo, os meus comportamentos, as atitudes, não dá mais para ser diferente daquilo que eu espero. Senão é hipocrisia. Senão eu sou incoerente. Senão eu me torno uma pessoa vazia. Porque eu digo que eu aguardo a vinda do Senhor, mas vivo de qualquer forma. Eu digo que aguardo a vinda do Senhor, mas procedo como um pagão. Parece que uma pessoa que não conheceu Deus. Tenho atitudes que não são nada a ver com o Evangelho. É uma incoerência, meus irmãos. Então o Papa nos lembra e reafirma para nós que a nossa estatura moral e espiritual, ela é medida por aquilo que nós esperamos. Se você proclama em cada Eucaristia, vinde Senhor Jesus, se você acredita nesta vinda do Senhor, avalie o seu comportamento. Veja como você está procedendo. Eu falei na missa de sábado aqui para a comunidade, o tempo do Advento é um tempo de preparação para o Natal e é um bom momento de revisão de vida. É um bom momento para você perceber quais são as atitudes em você que não condizem com o Evangelho e converter-se, e mudar de vida, e acolher a boa nova, o Senhor que vem. Porque eu encerro, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ela nos pede essa postura. Sejais irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Quando o Papa reflete sobre isso, ele diz que o texto original grego não é nem para a vinda, é na vinda. Sejais irrepreensíveis na vinda do Senhor. Na vinda quer dizer que é um modo de ser. Eu preciso ter um modo de ser que me coloca em preparação para a grande chegada, para a vinda do Senhor, que já está no meio de nós, mas também virá uma segunda vez. Eu quero encerrar essa reflexão pedindo a Deus que na força do seu Espírito, Ele encha os nossos corações da verdadeira esperança. Esperança é aguardar algo, mas também já experimentá-lo antecipadamente. Esperança é aguardar o Senhor, mas já experimentando-o todos os dias, de modo particular aqui na Eucaristia, na sua palavra, no pão e no vinho, que serão transubstanciados em corpo e sangue do Senhor. Essa é a verdadeira esperança. É assim que nós devemos cultivar em nossos corações esse sentimento, uma expectativa enorme na vinda do Senhor, mas também uma vivência enorme dos mandamentos de Deus, porque é assim que nós devemos aguardá-lo. Abaixe por um instante a sua cabeça. Talvez nesta hora você também possa afirmar como o oficial romano: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha vida, em minha casa. Eu não fui achado digno, Senhor, de pertencer aos teus filhos e filhas. Eu não fui digno, Senhor, de receber o teu amor, a tua bondade e misericórdia. Não sou digno, Senhor. Mas o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. O Senhor veio nos visitar quando nós estávamos perdidos nas trevas do pecado, perdidos, sem esperança. É nesta condição que o Senhor nos encontrou. Mais uma vez, Senhor, nesta liturgia, proclama sobre nós: eu vou salvá-los. Proclama sobre nós, sobre aqueles que nos acompanham em casa, pelo rádio, pela TV. Proclama, Senhor, sobre toda a humanidade: vou curá-los, vou salvá-los. Entra na nossa casa, Senhor.
Entra nas diversas situações em que vivemos, as mais difíceis, as mais complicadas. Temos em nossa casa, Senhor, pessoas, situações que precisam da Tua visita, do Teu advento, da Tua chegada. Mas também temos dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração, situações que precisam da Tua luz, da Tua chegada, do Teu poder, da Tua presença, Senhor. Converte o nosso coração, abre-nos para a Tua graça. Fazei-nos, Senhor, colher neste tempo do advento frutos de conversão, de transformação de vida, porque aguardamos ansiosamente a Tua chegada.